Então, nós vamos começar falando já de um tema que o Éder adora. O que é esse tema, gente? São as licitações eletrônicas e, mais propriamente, o pregão eletrônico. Mas antes disso, eu queria fazer uma introdução do porquê que a gente escolheu essa temática, tá? Tá todo mundo falando por aí que X mudou, Y mudou, vai vir diálogo competitivo, vai vir isso, vai vir aquilo, contratações de obras vai ser totalmente diferente, projetistas, serviços especializados, tudo está mudando, né? Mas eu queria chamar a atenção, trouxe essa polêmica para a gente discutir entre nós três aqui, o que não muda, o que permanece, ou melhor, aquilo que permanece, mas talvez com algumas coisinhas a mais, com uma coberturinha, uma cerejinha no bolo, mas trazendo para vocês aquilo que vai continuar a ser, né, vai permanecer com a futura nova lei de licitações, se assim ela for sancionada. Vale a gente comentar também qual é o status da nova lei. Eu vi que tem um bocado de gente perguntando aqui no chat, eu estava dando uma lida, perguntando qual que é a previsão, se tem previsão, para quando ela sai, quando ela entra em vigência. Então, eu vou começar a falar e aí depois a Priscila complementa sobre a questão dessa entrada em vigor, digamos assim, da futura nova lei. Primeira coisa, ela já está pronta, a redação final dela já foi concluída, já foi encaminhado para a presidência e ela está apenas para a sanção ou veto do presidente. Há a possibilidade de alterar alguns artigos? Alterar, não. Somente sanção ou veto. Ou ele aprova na sua integralidade, ou ele veta o artigo como um todo. São só essas as hipóteses que nós temos a partir de agora, né? A partir desse tramitar que nós temos aí da futura nova lei para fechar, lacrar o processo legislativo. E depois disso, amiga, assinou, ele sancionou a futura nova lei. O que acontece? Já entra em vigor? Então, gente, eu acabei de sair de uma live, tá gravada no YouTube, inclusive, da aba da Comissão Nacional de Direito Administrativo, e estava com o deputado Augusto Coutinho, que foi o relator da Câmara, em relação à nova lei de licitações. Se vocês quiserem saber das novidades, o que a gente conversou, podem acessar o YouTube do canal da Comissão Nacional de Direito Administrativo, tá? E hoje o deputado acabou de falar, que provavelmente semana que vem, Ana, a gente já tem uma nova lei, ela tem um prazo de até o dia 1º de abril. Eu só espero que não seja dia 1º de abril que sai essa nova lei. Poxa, dá para ser um pouquinho antes, né? E aí, Ana, quando for publicada, a nova lei, ela, na verdade, tem 2 anos para que ela efetivamente, integralmente, né, seja obrigatória para todos os entes. Então o que acontece? Nada. Boninho, quem colocou esse som aí? Tu, né? Eu estou fazendo uns stories nossos aqui, meninas. Desculpa. Tá. E aí é o seguinte, o que acontece? Nada? Não, pera lá. A lei vem prevendo, Ana e Éder, vem prevendo que durante esses 2 anos eu vou poder utilizar ou a lei nova ou a lei antiga, né? Qual lei antiga? 8.666 de 93 e a 10.520, assim como o RDC. O RDC ele não vai ser integralmente revogado, tá, pessoal? Só alguns artigos, mas em relação à licitação, sim, ele vai ser boa parte revogado. Mas aí tem a questão das penalidades. As penalidades, gente, vão todas lá para o Código Penal. Então, quem não se acostumou com penalidade lá no Código Penal em relação à licitação, começa a se acostumar, porque vai tudo para lá e elas já começam a valer desde a publicação. Então, é isso que vai acontecer quando sair a publicação, a sanção aí, né? A publicação da nova lei de licitação, ok? Perfeito. Pode ativar o seu som, Éder.
A minha dúvida, doutoras, é assim, nós que somos o da prática aqui, hoje em dia tem pregão no randômico, pregão no modo aberto, pregão no modo aberto e fechado. Qual é a nova agora? Ah, sim. Boa pergunta. E aí já entra no nosso primeiro tópico aqui, ó, que são os pregões eletrônicos. O que não muda, pregão eletrônico permanece. Então, para quem adquire conhecimento aí de operacionalização de sistema, esse conhecimento não está perdido. Porém, né, amiga, tem uma questão uma lacuna, eu não sei assim como me pronunciar a respeito disso, mas eu diria que tem uma parte que fica a desejar no projeto da futura nova lei, que é a respeito das especificações de pregão. Então, acreditamos que futuramente vai vir aí um decreto regulamentando essas questões. Aí sim, Éder, a gente vai poder responder a sua pergunta, se vai existir um novo modo, se vai permanecer o aberto fechado. É sujeito à regulamentação. Então, quem está muito desesperado, gente, não vai sair uma regulamentação, um decreto da noite para o dia. E os entes subnacionais vão ficar naquela expectativa de aguardar o decreto federal. O que a gente viu com o pregão eletrônico, né? Saiu o decreto 2024 e ficou aquela situação que os entes não regulamentaram o novo pregão, né? O novo pregão, e continuaram com os seus decretos antigos. Então, hoje é uma salada mista. Como o Éder acabou de falar, eu tenho pregão que usa o decreto 2024, que pode ser utilizado por município, pode ser utilizado por estado, e eles não regulamentaram os seus pregões da forma como deveria, e temos os decretos baseados lá no 5.450, que ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo. O que está acontecendo hoje? Eu tenho que ficar muito atento ao edital para saber qual o decreto que ele está usando. Ele está usando o decreto 2024? Se ele está usando o decreto 2024, ele vai ter que utilizar os modos aberto, fechado, como a gente já vem trabalhando ao longo dos últimos meses, né? Do último ano. E se ele não estiver usando o decreto 2024, vai permanecer com base, muitas vezes os decretos não inovaram nesse sentido, com base no tempo randômico, né? Aquele na sorte de como era antes, Ana. Então, assim, com a nova lei, provavelmente isso vai acontecer. Vai se utilizar o pregão do decreto 2024, e aí a gente espera que também os outros decretos lá atrás, esses outros que eu estou falando agora, até aguardar uma nova regulamentação. E quando vier a nova regulamentação em relação ao pregão, à concorrência eletrônica, né, dessa nova lei, aí a gente vai saber o que vai acontecer. Eu acho, Ana, que durante esses 2 anos, provavelmente a gente não vai ter logo esse decreto, não, porque senão vai dar um nó na cabeça das pessoas, porque eu tenho 2 anos para trabalhar com as 2 leis, mas trabalhar entre aspas, porque eu dependo muito de regulamentação, vocês entenderam? Tem muitos dispositivos na nova lei que eu vou depender de regulamentação. Então, até estas novas regulamentações, esses novos decretos saírem, eu vou ficar do jeito que está. Acredito que essas novas regulamentações não saiam logo, tá, Ana? Vai ser, se sair, vai ser algo bem pontual, acredito eu, tá? Porque, olha, precisa, no âmbito federal, precisa de um bocado de coisa para resolver. Precisa Portal Nacional de Contratações Públicas, eu preciso ter acesso, agora vai ter acesso às notas fiscais, todo mundo que tiver contrato com a Administração Pública Federal, vai ter um grande site, um grande portal que eu vou acessar as notas fiscais. É obrigatório lá, eu vou ter acesso a isso. Até tudo isso se arrumar, gente, a gente vai ficar só aprendendo, tá? A gente vai ficar só aqui na expectativa, tentando tatear ali aprendendo mesmo a interpretar novamente. Olha, o Helder está perguntando no projeto de lei o que diz sobre os pregões. Basicamente, para a felicidade do Éder, na ação pró-licitação limitada, diz o seguinte, que a prioridade é para os pregões eletrônicos. E, inclusive, a concorrência
vem aí no novo formato, tá? Essa modalidade de concorrência vem no formato tanto presencial quanto eletrônico. Então, muito provavelmente, Éder, você também vai passar a operacionalizar concorrências eletrônicas, né? Por que não? E sobre os pregões presenciais, eles podem ser ainda realizados, desde que devidamente justificados de uma forma excepcional, mas devem ser gravados em áudio e vídeo. Essa é uma super novidade, né? Super novidade. O que eu vejo que vai ser muito diferente do que a gente está acostumado. E assim, eu vejo assim, Ana e Priscila, o pessoal liga pra gente, como que vai ser? O seu curso já tá nesse formato? Eu falei, calma, nem assinaram ainda. Nem tem como, né? Não tem nem como, então o pessoal não tá ganhando pregão e não sabe operacionalizar. Nem no formato antigo tá preocupado com o novo formato. O segredo que eu falo do nosso sucesso aqui é o quê? Eu me preocupo com hoje, com agora. Eu estou ali participando aqui lá. Não vou esquentar minha cabeça o que vai acontecer. Aí tem a Priscila e a Ana que vai pensar na lei, alguma coisa, e depois eu tiro minhas dúvidas. Mas eu vou fazer o negócio agora. Você entendeu? Isso é o diferente. Olha, também tem... mas eu estava falando e cortei aqui. Diálogo competitivo. Isso aí, para mim, ainda minha cabeça está muito confusa com relação a isso. Gente, é muito específico, tá? Diálogo competitivo, o procedimento de manifestação de interesse também, mas são dois, vamos dizer, um é instrumento auxiliar, o outro é modalidade de licitação, né? É uma nova modalidade de licitação. Eu estou muito entusiasmada, porque eu acho que para aqueles objetos que são mais complexos, a administração pública precisa do diálogo competitivo. Por quê? Porque ela não detém de mão de obra, né? Ela não detém de pessoas que consigam abarcar todas a complexitude, né? Do órgão, dos objetos. Então, olha só, vou falar uma coisa para vocês entenderem. Por exemplo, em algumas situações, eu já acompanhei uma concessão de iluminação pública, tá? Essa concessão de iluminação pública, ela foi feita mediante concorrência, mediante concorrência para concessão, tá? E aí, em algumas situações, se a gente for pensar assim, do diálogo competitivo, para aqueles objetos, Ana, que eu não tenho como determinar já de antemão os estudos, né, que eu vou fazer, né, levantar, na verdade, a solução que eu quero encontrar, estou fazendo confusão com o PMI, a solução que eu quero encontrar para determinado problema, então eu chamo para diálogo competitivo as empresas. Eu chamo para dialogar até eu chegar numa solução. E aí eu vou ter um afunilamento também das empresas que detêm a expertise para executar aquele contrato. Sabe como é? Vai ser algo já bem direcionado para aquelas licitações mais complexas, e aí tem os requisitos lá da nova lei. Então, não te preocupa muito com isso, Éder, porque eu acho até a administração sentir segurança para atuar numa nova modalidade vai demorar, porque também depende de regulamentação, entenderam? Então, no mais, gente, eu diria que o pregão vai continuar do jeito que está, pelo menos durante esses 2 anos, até a gente se acostumar. Talvez tenha até um decreto novo, mas tem uma vacatio legis, né? Alguém falou de vacatio legis, mas ela não existe para essa nova lei de licitações. A vacatio legis acontece quando eu digo assim, olha, ela só vai estar vigente daqui a 2, 3 anos. No caso da nova lei de licitações, não, gente. Ela já começa. Só que, claro, né? Meio que uma vacatio legis, entre aspas, porque eu não vou conseguir aplicar muita coisa que vai depender de regulamento, entenderam? Mas, na real, ela já começa a valer. A verdade é essa. Então, em relação a planejamento, governança, tudo aquilo que envolve a fase interna, por exemplo, da licitação, ela já começa a valer, eu já posso usar. Para a licitação, como o pregão, a concorrência, o diálogo competitivo, eu vou depender de regulamento, não tem jeito. Exatamente, perfeito. E falando em questão de regulamento, uma das questões que permanece no projeto e que já é realidade para a gente é o sistema de registro de preços, né? O sistema de registro de preço vem como instrumento auxiliar, ele permanece
Aí a gente já indo para o segundo item, ele permanecerá, ele não vai deixar de existir, tá? Então, muita calma nessa hora, ele não vai deixar de existir, só que a gente tinha um registro de preços regulamentado à parte, e agora ele vem para dentro do escopo da lei e está regulamentado ali dentro. Eu acredito ainda que também é algo que vai carecer de um decreto à parte ali. Tá? Tem muita informação faltando, tem muita informação ali que pode ser que a gente precise de regulamentação. A Tânia está com uma pergunta muito interessante aqui, ó. Se o decreto 10.024 continuará existindo. Pelo menos por enquanto, sim, Tânia. Até sair um novo regulamento para essas licitações, para o pregão, para a concorrência. Eu acho que vai ser um decreto englobando tudo, tá, Ana? Não vai ser um pregão. Não sei se vai ser um decreto para pregão, um decreto para concorrência, um decreto para diálogo competitivo. Não sei, eu acho que vai ser um decreto regulamentando todas as modalidades. Acredito que seja dessa forma. Porque a intenção é simplificar, tá? Em relação ao registro de preços, só para eu finalizar, por que eu digo simplificar? Porque agora eu pego o RDC 10.520, né, a lei de licitações e coloco só em um normativo, em uma lei. É isso que está fazendo esta nova lei, a futura nova lei de licitações. E para arrematar aí o que a Ana falou sobre o registro de preços, muitos professores, né, com razão, falam que veio muito do decreto federal, né, de instruções normativas, alguns dispositivos para a nova lei. Eu não vejo com olho assim tão ruim, um olhar tão pessimista, tá, Ana? Uhum. Por quê? Porque, ao contrário do que a gente pensa, que a gente tem que dar total liberdade para os entes subnacionais, e claro, a gente tem que é o princípio do federalismo, enfim, mas eu acredito que a gente já viu, Ana, durante todo esse tempo, mais de 30 anos de lei, que os entes, poucos entes subnacionais, e aí eu diria município, estado e tudo mais, poucos se atrevem a fazer um decreto que realmente seja para ele, sabe? Uhum. Eu vivi a minha vida vendo decreto ser copiado de decreto federal. Sim. Então, às vezes a gente fala, tem que dar mais liberdade, isso aí é inconstitucional, porque eu federalizei tanto esta lei. Eu acho que a intenção era realmente essa, dar logo o norte, para depois não ficar aquela coisa de que eu tenho um monte de decreto, mas todos copiam o decreto federal. Inclusive, a nova lei, Ana, já vem dizendo assim, quando tiver decreto federal, e tu não quiseres fazer o teu, diz que tu adotas o decreto federal. E pronto, e acabou. E não fica mais aquela história, eu regulamentei ou não regulamentei, sabe, Éder? Porque toda vez que eu tenho uma lei, eu tenho que regulamentar. Mas os entes, o que eles fazem? Eles copiam o decreto federal. Aí a gente fala de São Paulo, a gente fala de alguns municípios que se atreveram a fazer algo que seja mais compatível à sua realidade. Só que não é isso que a gente vê. Então, não vai ser agora que vai mudar, Ana, entendeu? Não vai mudar com a nova lei, mesmo que a gente tivesse uma lei muito enxuta, eu acho que ficaria muito solto. Os municípios, eles não sabem fazer decreto. Eles não sabem regulamentar. E eles ficam perdidos. E eu acho que a intenção foi essa, dar logo o direcionamento, trazer as instruções normativas, trazer os decretos realmente federais. Agora, claro, tem as discussões em relação às restrições, você pensar, como dizem, né? Menos Brasília e mais Brasil. A gente tem muita diversidade, a gente sabe que não é tão simples assim, você fazer uma lei para atender toda a diversidade que existe das regiões, enfim. Mas eu acredito que vem para colar. A gente tem que olhar nesse mais positivo, claro que criticando o que tem que ser criticado, mas dá um norte para o fornecedor, porque não adianta a gente ficar aqui falando mal da nova lei, precisava ser assim, precisava ser... É o que a gente tem. A gente vai ter que agora trabalhar com isso. Trabalhar com o que temos. Priscila, eu queria só tirar uma dúvida que eu venho... Essa dúvida é relacionada ao fornecedor mesmo. Vocês tocaram no assunto da ata e do registro de preço. O que eu vejo muito na época que eu vendi durante 5, 6 anos e hoje com os clientes nossos? Na lei não prevê
e se tiver se já tiver isso, vocês me corrigem se eu estiver falando algo errado, mas uma quantidade mínima para comprar nessa ata, porque eu tenho visto, a gente tem ganho muitas atas para clientes de consultoria, e geralmente na ata você reduz um pouco mais o preço, porque você pensa na quantidade, e o órgão às vezes não pede nada. E agora, devido à pandemia, preço ter subido demais, a gente está vendo ao contrário. Agora que os preços estão ruins, eles estão todos pedindo e estão criando maior confusão com o realinhamento de preço. Agora, como essa live é da Licite Mais, eu não posso ser tão bocudo, senão eu ia falar que é essa, né? Que coisa é essa? O que vocês falam disso? Quer falar? Pode dar a sua opinião. Não, na nova lei já vem dizendo quantidade mínima e quantidade máxima de registro de preços, tá? Então, assim, eu já digo lá, já é obrigatório dizer qual é a quantidade mínima e qual é a quantidade máxima que eu vou adquirir. Mas hoje não tem isso, né? Hoje não. Hoje a gente já vê em alguns editais que já estipulam a quantidade mínima e a quantidade máxima, tá, Éder? A gente vê alguns editais, mas são muito poucos. A verdade é que a maioria coloca lá e diz assim, então, se eu for contratar, não sei, também você não vai saber, e seja o que Deus quiser, coloca o teu preço aí e amarra em 12 meses. Lembrando que a nova lei de licitação já diz que eu vou poder prorrogar esta ata por mais 12 meses. Maravilha. Sim. Só que agora... Maravilha, não, pensando no preço, não é maravilha. Só que agora a questão do critério aí de reajuste de ata, de equilíbrio, de contrato, melhorou muito. Acho que melhorou muito. Você acha que melhorou? Eu acho que ficou muito omisso ainda, mas... Não, omisso em algumas situações, mas eu falo de questão de reequilíbrio. Agora, gente, eu como contratado, é possível extinguir o contrato em razão, por exemplo, de atraso, em razão de aumento de limite que não está consignado na lei. Então, agora eu tenho uma proteção, sabe? Veio também matriz de risco, eu acho que também com a própria, como é que eu posso dizer, com o próprio aperfeiçoamento do planejamento, Éder e Ana, acredito que até o sistema de registro de preço, com o procedimento auxiliar, ele vai se aprimorar, porque eu vou exigir mais do planejamento. O que a gente vê agora? Na real, o que acontece? Eu faço o registro de preço quando eu não tenho dotação orçamentária. Aí o órgão pega e faz o registro de preço. Eu via isso há pouquíssimo tempo. Até enquanto eu era pregoeira, era assim, não temos dotação, o que a gente faz? Registro de preço. Registro de preço. E aí fica aquela coisa do vou contratar, não tenho dinheiro e fica por isso mesmo, sabe? Então, agora eu acredito que com a exigência maior dessa fase de planejamento vai ser mais enjoada, espero eu que até isso vai ter um reflexo nas licitações e nas contratações também. Teve uma pergunta aqui no chat sobre a questão de direito de preferência, né? Se vai ter direito de preferência para empresas localizadas regionalmente ali no município. Tem uma previsão que fala sobre municípios com até 50 mil habitantes poderão estabelecer margem de preferência de até 10% para empresas neles sediadas. Então, não deixa de ser região e passa a ser empresas sediadas no município, tá? Só respondendo a pergunta que foi colocada aqui no chat. E também tem uma pergunta gigante aqui, eu não vou nem conseguir ler, mas eu já queria deixar e aproveitar e deixar um recado aqui para o pessoal o seguinte: todas essas inovações paralelas às questões que ainda estamos praticando é objeto de estudo nosso diariamente. Meu, de Éder, de Priscila. Então, o que acontece? Muitas inovações vão vir, gente, mas é muita mesmo. Uma live dessa aqui de 50 minutos, 1 hora, não esgota o assunto, tá? São quilômetros de artigos que nós temos e cada artigo demanda uma discussão, né? Demanda aí uma
uma reflexão sobre o artigo, como ele vai ser na prática. O que a gente está trazendo aqui são assuntos pontuais. E conforme a gente vai lembrando dos nossos estudos, a gente também vai pontuando. Mas a gente queria fazer um convite para vocês. Éder e eu vamos estar presentes aqui em Goiânia nos dias 12, 13 e 14 de abril. Nós já vamos discutir um pouco do que muda dessa nova lei, e aí a gente já vai entrar no nosso próximo tópico, que é fases de processo licitatório e habilitação, mas eu não poderia deixar de passar dessa fase, né, Éder, sem fazer esse convite, e também convidar o pessoal de Belém para estar junto de Éder e Priscila lá em Belém. Éder, conta um pouquinho para a gente o que o pessoal vai esperar nesse encontro nosso, né, que vai ser uma imersão de 3 dias. Pessoal, nessa imersão de 3 dias, eu vou passar todo o conhecimento que eu adquiri nesses 12 anos atuando em diversos portais. Em Goiás, especificamente, nós vamos bater em cima dos principais e do Comprasnet Goiás, que é um portal do Estado. Então, quando eu vou fazer esses cursos em parceria com as doutoras, a gente pega o portal, igual na Bahia, Portal da Bahia. Tem alguns estados que têm portais específicos. No Recife tem o PE integrado. Então, a gente vai ensinar você a atuar na prática e todas essas atualizações das leis de licitação, vocês vão aprender tudo isso desse mesmo jeito que vocês estão vendo nas lives, com toda essa dinâmica do processo e também carisma da Ana, da Priscila. Em Goiás vai ser a Ana, em Belém vai ser a Priscila. Tem mais 2 ou 3 agendados que a gente vai deixar tudo disponível no site da Licite Mais e nas mídias sociais do Éder, da Priscila e da Ana. E eu gostaria também que a Priscila falasse um pouquinho, porque nós já fizemos alguns cursos, né, juntos, né, Priscila? O que você pode falar disso aí? Olha, antes disso, liberamos uma oferta, tá? Do curso de Goiânia, tá aqui para vocês. Uhul! Tá liberado, podem acessar aí. Boninho é muito gente fina. Ó, só lembrando... Quer comer meu fígado, ele é muito gente boa. Deixa eu só lembrar aqui. Pessoal, as vagas a gente fez no máximo em 30. Por quê? O Guilherme já chegou a fazer cursos em Goiânia com muito mais de 30 pessoas, mas devido às limitações do que a gente vem vivendo no ano de 2020, 2021, não pode ter mais que essa quantidade. Todos os cuidados necessários vai ter para o pessoal que participar desse curso, e se você tem interesse de participar, agora é o momento, porque outro em Goiânia provavelmente só o ano que vem, né, Ana? Exatamente. Gente, são vagas limitadas, e outra informação importante é que ainda está com preço de primeiro lote, tá? Ui, depois esse preço vai aumentar. Gente, é igual show, sabe? Show daquela tua banda preferida, primeiro lote, segundo lote. Isso. Piscou, aumentou o preço. Então, tá aí feita a oferta, né, para vocês. Vocês já estão verificando aí, devem estar acessando aí na própria página. E agora que a gente vai falar um pouquinho é sobre as fases da licitação. Mudou alguma coisa? As fases são as mesmas? E aí a gente passa a falar um pouco sobre as fases da licitação que não mudaram, não é mesmo? Ou melhor, teve uma pequena mudança, mas já era algo que a gente já estava acostumado, né? Quando a gente fala de fases de licitação, a gente basicamente diz daquela questão de proposta antes da habilitação. A gente já via isso no pregão, isso pegou como, assim, uma febre que o Brasil todo só faz pregão, basicamente, né? Passamos a deixar as outras modalidades apenas para obras e serviços mais complexos, e daí porque a questão da fase de licitação, as fases da licitação virem de uma forma como regra agora na nova lei, que como estava posto no pregão, né? Então, verdade, a gente teve essa injeção de ânimo trazida pelo pregão e agora permanece como regra. Porém, tem a possibilidade de se inverter as fases, se assim o órgão desejar, né? Devido às justificativas, mas a regra passa a ser primeiro proposta, depois habilitação. E aí, gente?
É o Comentei, pregão que veio com a experiência, né, positiva dos fornecedores em relação a essa modalidade que trouxe agora para dentro da lei 8.666, né, das modalidades de licitação, e dizer assim, olha, eu vou analisar, torna o Ser também mais célere, eu vou analisar da proposta vencedora a documentação de habilitação. Né? Veio essa regra bem para agregar, né? Vou analisar, a não ser quando eu tenho a inversão de fases, óbvio, mas eu tenho algumas situações na habilitação que trouxeram aí como eu diria assim, para otimizar mais esse procedimento licitatório. Mas lembrando, está travando? Eu só acredito que está travando quando o Boninho me fala aqui e me dá um puxão de orelha. Que ele diz assim, toca o barco. Enquanto eu não falar, é porque tá tudo certo. Tá normal aqui, tá? Tá normal. Tá normal. Ele fala demais. Então, assim, vamos lá. Olha, não tem como a gente falar de uma nova lei. Lembrando que a gente está falando do que não muda, tá, pessoal? Que não muda, que permanece, para vocês ficarem tranquilos. Né? O que a gente está falando aqui é exatamente para te deixar mais seguro de que quando vier a nova lei, muita coisa não vai alterar e você vai continuar fazendo da mesma forma que fazia antes. Né? O que alterar, vocês vão depender de regulamento, não tem jeito. Eu sei que as dúvidas são muitas, vocês estão desesperados, assim como nós, lendo o projeto de lei e tentando interpretar da melhor forma para vocês, tá? Então, o assunto é o que não muda com a futura lei, mas a gente já falou de muitas coisas que mudam com a nova lei, porque se a gente for falar só das coisas que mudam, gente, vocês não vão saber o que fica e vocês não vão ficar tranquilos para participar de licitação, vocês vão achar que vai mudar tudo da noite para o dia. Então, se acalmem, a gente está aqui para tranquilizar vocês de que não vai mudar, pelo menos por enquanto, muita coisa. Eu quero lembrar também o seguinte, tá, Ana? Que quando eu fizer um edital já baseado na nova lei, eu vou usar as disposições relativas a contrato da nova lei. Quando eu fizer licitação baseada na lei antiga, lei 10.520, decreto 10.024, lei 8.666, eu vou usar o contrato disposto lá, as cláusulas contratuais da lei antiga. Não vai ter um mix, não vai ter um mix de leis para vocês ficarem desesperados. Tá licitando pelo pregão normal e tá fazendo o contrato como a nova lei. Não é assim que vai funcionar, tá? Então, antes que vocês fiquem muito ansiosos, não vai ser dessa forma. Vocês não vão se deparar com cláusulas contratuais que vão mudar da noite para o dia. Vocês vão permanecer do jeito que vocês estão, tá? Essa é a intenção da live, deixar vocês a par do que não vai mudar e, portanto, vocês vão poder ficar tranquilos agora. Que a gente vê que existe um frisson, né, Ana? Um frisson. Exatamente. Vai mudar, tem que fazer curso, calma. Tem muita coisa ainda, muita água para passar debaixo dessa ponte. Não se deixe enganar por essa facilidade. Eu vou oferecer um curso, você vai saber de tudo. Pelo amor de Deus, gente, vocês já são crescidos, adultos. Não se deixe enganar por essa facilidade da licitação, que não é assim. Então, nós que trabalhamos diretamente com o fornecedor, a gente espera e tem a responsabilidade para com você, que é fornecedor. A gente não vai bananar a cabeça de vocês mais ainda. Não se desespere. Esse é o recado. Eu já cheguei a ver na internet gente falando de curso prático da nova lei. Sim. Mas eu falo assim, como? Porque eu faço a prática, e olha o que eu vou falar para você. Pode ter muitos, mas é difícil gente para participar de tanto pregão igual a gente participa todos os dias em todas as plataformas. E nós estamos atuando nos pregões randômicos, nos pregões abertos, fechados. Não estou nem preocupado. E não mudou nada. E tem gente que está falando que já tem o curso no formato novo aí, prático. Eu não sei como. Me ensina esse segredo aí, se vocês sabem. Isso aí.
tem que ter muita responsabilidade para transmitir conteúdo, por isso que a gente trouxe essa temática diferente para vocês refletirem sobre aquilo que não muda e ficarem tranquilos, como disse a Priscila. O próximo item que não muda é sobre não muda, digamos assim, né? Segue ali um certo fluxo que já estava previsto na 8666, como diz o professor Rony, a lógica permanece a mesma, que é com relação aos documentos de habilitação. Ali aquelas fases que a gente já conhece, Éder, a habilitação jurídica, a qualificação econômico-financeira, essas questões, elas permanecem com a futura nova lei de licitações. Ou seja, a habilitação jurídica, a qualificação econômico-financeira, a qualificação técnica e a regulamentação fiscal e trabalhista, e é acrescentada aqui regulamentação fiscal, trabalhista e de seguridade social. Tem esse acréscimo daí na futura nova lei, mas assim, a lógica, gente, permanece a mesma, até as etapas. Então, né, Priscila, dentro de cada um desses aí, é claro que vai ter mudanças, tem mudanças, como o caso do balanço, que vai ser exigido agora o balanço dos últimos 2 balanços. Então, tem muita mudança, mas a lógica permanece a mesma. Então, não vai ter aquela questão de mudar toda a fase habilitatória. Não, a lógica permanece a mesma. Exatamente. Então, para vocês que já estão com a documentação em dia, já participam de licitação, quanto à documentação de habilitação, continua praticamente a mesma coisa. Por que a gente está falando praticamente a mesma coisa? Porque em algumas situações, por exemplo, como a regularidade fiscal, ela vai ser exigida apenas e somente após a proposta, ao julgamento da proposta. E a habilitação jurídica vai continuar a mesma. A habilitação jurídica, na verdade, vem definido na lei, Ana, como vai ser feita, né? Dizendo para que serve a habilitação jurídica. Por exemplo, acabei de pegar um edital que tinha pelo menos 15 dispositivos que estavam contrários à legislação. Contrários. Aí eu pego a habilitação jurídica e ponho lá. Nossa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou até abrir a minha habilitação aqui. A minha impugnação, na verdade. Eu vou abrir aqui, que eu quero falar para vocês sobre esse edital. E aí vocês vão ficar bestas aqui. Com a habilitação jurídica, que eu peço nesse edital o extrato do Simples Nacional de todos os meses. É um absurdo. E aí, a nova lei, para quem tinha alguma dúvida, porque na lei 8.666 não vinha especificado para que servia, que caramba, né? Servia habilitação jurídica. E na nova lei vem dizendo lá, habilitação jurídica visa demonstrar a capacidade do licitante exercer direitos e assumir obrigações. É para isso que serve. Extrato do Simples comprova a capacidade do licitante exercer direitos e obrigações? Não. Então, não usa. Gente, essa já era a definição, tá? Essa já era a definição. Comprovar a existência jurídica da pessoa que está participando da licitação. Como é que eu comprovo? Com o contrato. O contrato social. Eu posso também comprovar até com o CNPJ, se for o caso. Sim. Como a gente falou aqui, depende de regulamentação. Eu posso dizer qual é o documento hábil para comprovar a habilitação jurídica. Mas a nova lei, ela já vem dizendo, Ana, serve para comprovar a tua existência. Extrato do Simples não serve para comprovar a existência. Esse é um conceito, gente, que já existe, mas agora vem dentro da nova lei. Vem lá, dizendo, dentro da nova lei. Jackson, não sei por que estão pedindo 2 balanços. Não faço a menor ideia. Se tu queres um motivo, eu vou procurar, de repente, da onde tiraram isso. Eu não sei. Eu posso imaginar que seja o seguinte. Quando uma empresa vai participar de licitação, Ana, ela pega aquele balanço, ela já vai maquiando todo aquele balanço, sabe? Sim. Ela vai botando ele no jeito para participar de licitação. Ela vai deixar ele no jeito para os índices atenderem aquela licitação. Só que, às vezes, você vai ver o histórico dessa empresa lá para trás e vai ver,
essa daí veio do nada, né? Cadê? Não tem nem contrato, não tem nada. De repente, ela, puf, deu uma guinada. Talvez seja para isso, porque na hora de fazer os índices, não sei como é que vai ser feito isso, Ana, de balanço para balanço, não sei, mas você vê a evolução daquela empresa, a história daquela empresa, vê se ela não está fraudando a licitação, porque através do balanço, gente, eu consigo ver se a empresa está fraudando a licitação, vocês sabiam disso? Quando eu peço um atestado de capacidade técnica, às vezes ele sequer aparece no balanço. Ele nem aparece lá aquele contrato. Então, vocês olham o balanço só vendo o índice, ticando o índice. Não é por aí. Quem entende de balanço, e aí aconselho vocês terem um contador para isso, olhe aquela atividade daquela empresa naquele ano. Não é isso, Ed? Estou falando alguma mentira? Então, talvez, pedindo aos balanços, te certifique mais dessa maquiagem aí. Também não sei como vai ser avaliado isso. Enfim, eu não sei se a administração também tem, Ana. Gente, eu acho que eles não têm pessoal para isso, nem tem interesse, Ana. Vai continuar fazendo só, né? Só o tique. Só o tique. Tem índice, não tem? São os do balanços? Tem. Acabou. E, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Houveram algumas modificações na documentação, não é bem modificação, mas lá na capacidade técnica operacional, eu não curti muito não, tá? Porque depois da gente ter trabalhado tanto, Ana, dizendo que atestado é uma coisa, certidão é outra, operacional, profissional é uma, operacional é outra, dessa vez a lei veio trazendo o que é capacidade técnico-operacional, que antes não existia na lei, que não tem na lei 8.666, na verdade foi uma construção aí doutrinária, porque teve veto, teve um monte de coisa, e acabou ficando capacidade técnico-operacional. Mas quando a gente vai ler lá, Ana, a gente não encontra muito direito lá, muito certinho, né? Esses conceitos de capacidade técnica operacional e profissional. Por isso causou tanta confusão. E agora a nova lei vai trazer esses conceitos e na capacidade técnica operacional fala de certidão. Eu não gosto desse termo porque não é certidão. O termo correto é atestado. Lá, quando tu vais no CREA, tu tiras a certidão de acervo técnico do profissional. Não é a empresa que vai lá no CREA. Quando você chama de certidão, não sei se no CAL, aí vou pensar aqui, eu acho que não, é a mesma coisa, também não se chama certidão, mas eles quiseram colocar atestado ou certidão. Eu acho que isso vai causar confusão. Sim, porque uma coisa é operacional, outra coisa é profissional, e a gente luta tanto com isso, né? E eu acho que vai causar confusão. Eu também achei essa parte bem bagunçadinha, digamos assim. Vai ficar para a doutrina decidir, ou para o próprio TCU, né? Definir sobre o que é uma coisa, o que é outra, e o que pode ser exigido. Antes de partir aqui para a próxima etapa, que é sobre pedido de esclarecimento e impugnação, tem uma pergunta aqui que o pessoal está querendo saber o seguinte: como que fica, Priscila, a apresentação do balanço para empresas que possuem menos de um ano? Então, não sei se tem, eu não me recordo, Ana, do balanço de menos de um ano. Eu sei que não tem a vedação. Não tem vedação. Eu acho que a única definição que tem lá é a apresentação de balanço, e quando for a empresa recém-constituída, permanece o balanço de abertura. Exatamente. Que eu me recordo. Vou até tentar procurar aqui, mas que eu lembre, permanece o balanço de abertura, tá? Igual como já está consignado em editais, a gente já vê pelos modelos da AGU também. Eu não... vou tentar achar aqui. Deixa eu abrir a minha lei aqui. Éder, a gente falou sobre impugnação essa semana, né? E impugnação e pedido de esclarecimento são itens que permanecem, né, nesse mesmo sentido com a futura nova lei. Mais uma vez, sendo fortemente influenciada pelo pregão, o prazo vai passar a ser o prazo que a gente já usa na 10.024, decreto 10.024, que é o prazo de até 3 dias. 3 dias, né? Exatamente. Então, aquele mesmo raciocínio ali para pedido de esclarecimento e impugnação, ele permanece aqui, então é algo também que não muda, tá? Com a futura nova lei de licitações. Ana, vou ler aqui, tá? Em relação ao balanço.
Quando a empresa é constituída há menos de 2 anos, eu vou pedir do último exercício. Não vou pedir dos 2 últimos, né? Vou pedir do último exercício. Então, ele diz assim, os documentos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, que são os 2 balanços, limitação ao último exercício, no caso da pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos, Ana. Então, é isso que está consignado na lei. Priscila, hoje, o maior problema que nós temos aqui com relação a clientes que buscam os nossos serviços é com relação nem ao atestado. Porque, geralmente, as empresas, se ela não tem, ela pode adquirir de serviços que elas já prestaram para a empresa privada e pronto. Mas é o tal do balanço. Se um já era difícil, 2 agora... Pois é. Vai ser tenso, né? E o tanto de balanço sem registro na junta não, que tem, né? Não, é um problema. E outra coisa, não é só isso. Vem balanço, às vezes, como de um cliente de consultoria, que a gente teve que consertar isso aí, que não tinha abertura e encerramento. E aí? Não tem, tá faltando. Isso daí é aso para inabilitação, né? Termo de abertura e termo de encerramento, ele é do diário, tá? Ele é do diário, ele não é do balanço. Por que eu peço termo de abertura e encerramento? Porque eu quero saber se aquele balanço se refere àquele diário. Sim. É assim que eu verifico. Então, o termo de abertura e encerramento, ele não pertence ao balanço, ele pertence ao diário. O balanço, Sim. por sua vez, pertence ao diário todo, porque no final do diário eu tenho um balanço. Sim. Também, se eu estiver falando besteira, gente, eu aprendi assim, tá? Se tiver algum contador, me perdoa. Não. Eu também aprendi dessa forma. Helder, a empresa foi aberta há menos de 3 meses. O edital vai dizer, mas a lei fala que eu peço do último exercício. O último exercício, se tu foste constituído naquele ano, tu vais ter que apresentar o balanço de abertura. Vai continuar da mesma forma. Como é que você comprova? Agora, olha, 3 meses para tu participar de uma licitação, eu te digo, aventura. Se arriscar demais, gente. Não se pode mais aceitar licitantes aventureiros em licitações, porque não é fácil segurar um contrato administrativo, Ana. Não é fácil. A lei, ela vem agora para salvaguardar alguns direitos, mas, mesmo assim, não quer dizer que vai se tornar fácil a execução contratual no âmbito da administração pública. É complicado, é trabalhoso, a gente não pensa que vai ligar o botão assim, ó, clique, acabou, agora ela é planejada, agora ela tem gente pra caramba que entende, não é assim. A gente vai continuar com as mesmas pessoas, com a mesma estrutura, com tudo. Vai mudar a lei, a coisa não muda, vocês pensam assim, eu fico até surpreendida com a ingenuidade de vocês, de acharem que com a nova lei vai se apertar no botão e vai mudar tudo. Não vai, a gente tem expectativas boas de que com a nova lei se cobre mais planejamento, governança e tudo mais, mas isso tudo, gente, está lá escrito. Se fosse assim, como disse até agora há pouco o deputado, né? Se fosse assim, o fato de estar escrito se você roubar, você vai ser preso. Nem precisa falar nada, né? Acabou o crime? Não acabou o crime. É a mesma coisa com a licitação. O fato de estar lá não significa que vai mudar tudo da noite para o dia, Ana. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o nosso último tópico com relação ao que não muda na futura nova lei são as penalidades. Mas tem uma mudança aí, porque a nova lei vem com a mãozinha de ferro, ó, uma brasa quente ali para quem vier a cometer um dos ilícitos. Mas, Éder, aqueles mesmos comportamentos que a gente já sabe que causam penalidades hoje, na atualidade, com as atuais normativas que a gente tem, como, por exemplo, não apresentar documentos de habilitação. Posso ser penalizado? Posso. Deixar de assinar o contrato ou deixar de assinar ata de registro de preços? Posso ser penalizado? Posso. Não manter o lance, né? Ou dar o lance errado, ou dar uma de lance arrependido. Posso ser penalizado? Posso ser penalizado.
Então, todas essas questões que trazem a atual legislação, também deixar de entregar documentação, né, Éder, às vezes pede pelo pregame eletrônico, aí depois pede para enviar a documentação física. Isso daí é um ilícito também, pode ser penalizado? Pode. Praticar atos também que visem ali a tumultuar ou até mesmo fraudar a licitação, pode ser penalizado. Essas penalidades é o nosso último tópico que a gente trouxe aqui hoje, do que não muda com a futura nova lei de licitação. Deixo aí para vocês comentarem sobre essa questão, o que não muda, ou o que vocês veem que permanecendo traz mais, contribui mais, porque de uma certa forma, se permaneceu é porque deu certo, né? Olha, vai lá, Éder. Não é o que eu ia dizer, olha, bora tirar foto, mas aí fala aí antes. Olha, o que eu vejo é assim, a penalização, vai estar escrito, como sempre teve escrito várias coisas na lei e a gente não vê seguindo. Agora, tudo isso, pessoal, o que eu vejo assim, não é para colocar medo e falar assim, pessoal, não entrem na licitação, pelo contrário, é para tirar os picaretas da licitação que atrapalham o trabalho que a gente faz com seriedade. Olha, nós tínhamos um cliente aqui que falava assim, Priscila, não, ganha tudo nessa margem. Só que depois que ganhava, ele depois entrava em contato e falava assim, não, fala para o pregoeiro lá, manda e-mail que eu não vou conseguir entregar mais por causa do preço, ou senão não sei o que. Eu cortei esse cliente, por quê? Pregão não é dessa forma. Pregão, se ele aprendeu a fazer dessa forma, comigo ele não vai continuar, porque não é assim. Eu falo cada vez mais para a equipe, hoje eu estou no escritório à noite aqui, que eu acho melhor fazer, isso não é para amador, mas qualquer amador pode fazer certo. Como que ele vai fazer certo? Se ele participar, eu vejo assim, às vezes a gente faz uma live com conteúdo, ensinando passo a passo, a pessoa tem preguiça de assistir uma live, só que ela quer ligar para você, querendo que você faça todo o trabalho e ainda mais gratuitamente. Ontem eu falei algo na live, até me comentaram assim, pô, parece que você estava falando bravo a respeito de cobrar pelo SICAF. Pessoal, não é falar bravo. Eu acho assim, quem entrar no segmento tem que pensar que isso aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. Isso é coisa séria. E a partir do momento que você leva como o sério e investimento, você vai fazer dinheiro, não é ganhar dinheiro, você vai fazer dinheiro. Agora, o que eu vejo assim, eu recebo às vezes gente agora com esse novo Antecipa Fácil, entrou uma moça em contato falando assim, ó, eu acabei de abrir minha empresa, será, Éder, que se eu participar da licitação, eu ganhar, eu consigo já antecipar esse dinheiro para eu usar? Falei, meu Deus do céu, é muito perdido, né? É muito sem noção, não é possível. Eu falei assim, ó, assiste mais vídeos de licitação no canal, acompanha a doutora Priscila, a doutora Ana, para você pegar um pouco mais noção da coisa, porque você pode entrar, você pode ganhar, fazer dinheiro com isso, mas ele tem um passo a passo. E cada vez mais, eu vou falar que eu rezo para isso acontecer, a Priscila. E eu vou falar que eu rezo para isso acontecer, que é o quê? Que realmente as penalizações venham a acontecer. Porque daí o pessoal vai tomar mais cuidado, como nós também. Porque às vezes as pessoas falam assim, vocês não erram. Nós também. Quando você participa de muitos, acontece falhas. Acontece. Hoje mesmo aconteceu uma falha de cadastramento de pregão. A funcionária minha colocou que o pregão podia cadastrar até 2h30 e... Era um cliente que passou a documentação de última hora, a hora que foi cadastrar, não, o pregão tinha sido cadastrado até às 11 horas. E ela não se atentou que no edital falava o horário de cadastramento e o horário da disputa. Então, tem várias coisas que você precisa tomar cuidado e que vai acontecer no decorrer. Sim. Agora, isso penalizou o cliente de atuar no pregão. Agora, mais sério ainda, é você cometer na hora da disputa e o cliente ser penalizado por uma falha tua. Então, o negócio fica mais sério também, não só para o cliente, para nós aqui que fazemos o trabalho de consultor. Perfeito. Perfeito. Gente, é isso aí. Por isso que... Antes que o povo vá embora, eu quero chamar... não esquece aqui, tá aparecendo? Tem umas perguntinhas aí e a gente vai passar, a gente vai conversar com a galera que está no chat, sei lá, todo mundo fala de um jeito. Bora! É o seguinte, tem que falar... Quem já participa de webinar aqui, Ana, sabe que tem que falar o quê? Para a gente sair bonito na foto. Açaí! Açaí! Vai ficar bem bonito.
Parecia os dentões. Não vale piscar. Açaí. Obrigada, Bora pessoal. lá? Vamos passar aqui, bora passar aqui? Boa noite, pessoal. Nós vamos passando aqui, ó, para ver as perguntinhas. Tânia. A Tânia dizendo que dá trabalho penalizar, por isso que o pregoeiro não penaliza. Olha, cuidado, hein? Porque tem vezes não que é o pregoeiro que penaliza. A conta chega um ano depois daquela licitação que tu já até esqueceste, aí chega lá para penalizar, porque tu não juntaste documentação. A Adriana comentou, a esperança é que uma nova lei se respeite mais o fornecedor, porque o fornecedor só deve respeitar mais uma recíproca, não é a mesma. Eu vi a nova lei mais com o olhar de fornecedor, tá? Pela primeira vez, a 8666 não era uma lei para fornecedor, de maneira nenhuma. Na minha opinião, essa daí veio com um tiquinho mais. Vamos lá. Eu acho. O Elias está perguntando o seguinte, ó, pauta da nossa live, Éder. Tem prefeitura que exige protocolo de impugnação exclusivo por meio impresso. Por exemplo, se eu quiser impugnar um edital no Pará e estou no Espírito Santo, tenho que contratar alguém ou alguma pessoa para protocolar lá. Isso é legal? Contrato, eu vou lá e protocolo. Isso não é legal. Tem até um post meu no Instagram, amiga, falando só sobre isso, contando inclusive o acórdão do TCU. Eu vou colocar ele no nosso canal no Telegram, tá? Diz que não pode limitar o acesso do cidadão, né? Para impugnar edital, impugnar. Gente, a lei de acesso à informação, ela já diz que tudo tem que ser facilitado para o cidadão, porque a licitação vai ser dificultosa. Não tem razão de ser. Vocês parem de ficar tirando foto minha fazendo careta. Eu vou te dizer, eu acho que eu vou estar sempre falando sorrindo. Que aí eu falando sorrindo, quando vocês tirarem foto, vai estar sempre assim. Pessoal, eu já vou colocar lá no canal, viu? Para responder aí a ajuda do colega e ajudar ele aí, ó. Protocolo por meio físico. Já estou colocando lá agora. Ó, seguinte... Quem está aqui nesse webinar, corre lá para o Telegram. Para acessar o Telegram, a Ana vai colocar aqui o link de acesso ao nosso grupo do Telegram, que lá a gente está sempre colocando modelo de coisinha ali, um videozinho aqui, e assim vocês vão pegando, como diz a galera do marketing, né? Pegando essas pílulas de conhecimento. De conhecimento, isso mesmo. Tá? Então, já vou colocar aqui agora. Não hesitem em entrar no nosso grupo do Telegram e espalhem a informação também, porque quando você ajuda o colega, você ajuda também a ter uma licitação mais bacana para você, porque, né? Às vezes faz bobagem, aí atravanca o processo, né? Ajuda o coleguinha também. Espregue quem pode entrar no grupo. Eles perguntaram, eu vi agora há pouco se ia ter curso em BH, uma coisa assim. Pessoal, o melhor meio de vocês estarem atualizados desses cursos, tanto os online, que nós temos aí, nossos cursos online, vai ser formação de consultores, imersão, alguma coisa assim que a gente está finalizando ainda, né, Priscila e Ana? Tem também o link dos cursos presenciais. Então, você seguindo as nossas mídias, mas principalmente o canal do Telegram, ali você vai estar atualizado desses cursos. Ali você vai ter o link para fazer o curso e tirar suas dúvidas também. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ana, tem muita pergunta, mas é pergunta... são perguntas muito aleatórias. Eu estou tentando aqui, pelo menos, não deixar vocês no vácuo. E não tirar a gente do foco. Do foco. Vamos responder só uma última aqui do Guilherme. Ó. Vejo empresas de grande porte travestidas de empresa de pequeno ME e EPP em nome de empresas diferentes. Vai ter algum mecanismo contra essa prática? Já existe mecanismo contra essa prática. Não precisa da nova lei atualizar isso. Já existe. Isso é fraude à licitação. Então, isso já configura como fraude, tá?
tem inclusive estudos sobre fraude, a gente vai falar sobre fraude, né? Eu vou falar sobre fraude no curso que nós vamos dar aqui em Goiânia, vou falar sobre editais restritivos com vocês, e uma das práticas de fraude é o edital restritivo. Então, não precisa de futura nova lei para isso. Exatamente. Certo, gente? Gente, ó, boa noite. Coloquem aqui de onde vocês são. Vocês. Os cursos online vêm aí, os cursos presenciais já tenho marcado em Goiânia. O que vem também, provavelmente, logo depois, em Belém. A gente está ainda em período de pandemia. Tá até o áudio. Aqui, ó. Tem aí na agenda que a gente vai disponibilizar, mas é Goiás, Maceió, Salvador e Belém. Tá. Fora Londrina, que Londrina eu faço aqui no meu escritório sozinho, sem as doutoras. E aí, gente, tem o curso online que deve vir também, só que a gente está tem que tomar cuidado na hora de marcar um curso presencial, porque a gente ainda está em período de pandemia. Por falar nisso, se cuidem, não tá fácil, não relaxem por nada. A gente está passando, olha, a gente recebe tanta coisa, né, Ana? Acho que vocês também recebem, não é só a gente não, mas muita gente morrendo, muita gente nova morrendo, então tomem cuidado, não desmereçam qualquer tipo de cuidado em relação à pandemia. Por isso a gente está tendo cuidado também na hora de marcar um curso presencial, e provavelmente vem um curso online para os consultores de licitação, para quem quer participar de licitação e aprender também um pouco mais. Eu sei que tem muitos de vocês que trabalham em empresas que querem também fazer esse tipo de consultoria fora, enfim, tem N situações, e a gente está formatando um curso bem bacana. Mas antes, entrem lá no canal Telegram, segue a gente no Instagram, marca a gente, incentiva, né, o canal no YouTube, Priscila Vieira Licitar, Ana Moroni, Pro Licitação, Licite Mais Brasil, essa galera toda aqui, gente, já não é de agora, tá pelo menos aí 3 anos juntos, né, pensando exclusivamente em fornecedor público, né, imaginando como melhorar a vida de vocês. A Ana já deu muito curso online, já lançou um curso dela, a Éder também, e assim a gente vai tentando ajudá-los, tá legal? Abraço, amigos, Ana, Éder, obrigada. Muito melhor fazer o webinar com vocês. Obrigada, Éder, obrigada, Priscila, obrigada, pessoal, boa noite.